Muito bem, pessoal, vamos continuando o nosso estudo do direito do trabalho e nosso assunto hoje são as férias dos trabalhadores, tá? Muitas coisas para a gente conversar sobre férias e inclusive novidades após a reforma trabalhista de 2017, tá? Pessoal, as férias estão previstas no artigo 130 e a gente tem um esquema que está aí na apostila de vocês que a gente sempre vai ter que observar para a contagem das férias. Se eu tiver até 5 faltas em um ano, até 5 faltas, eu vou ter os 30 dias de férias. Daqui para frente, a cada grupo de 9 faltas, desconta 6 dias de férias. Aumentou 9 dias, descontou 6. Então, se tiver de 6 a 14 faltas, 24 dias. Se tiver de 15 a 23 faltas, 18 dias. E se tiver de 24 a 32 faltas, 12 dias de férias. E se tiver mais de 32 faltas, não tem direito às férias, perdeu as férias, tá? Essa é a proporção que passa a valer para todos os trabalhadores, porque antes da reforma trabalhista tinha uma contagem para a jornada de 40 horas semanais, 44 horas semanais, e tinha uma outra para os de tempo parcial. Agora acabou, agora é a mesma para todos, facilitou para vocês que estão estudando para concurso, né? É só memorizar essa regra aqui, ó. Aumentou 9 dias, diminui 6. Tu tem que saber o ponto de partida e aí tu vai acertar. Aí a banca vai te perguntar, vai contar a história lá, vão inventar um nome, né? E vão dizer que o trabalhador, então, ele teve lá 12 faltas durante o ano. E se ele teve 12 faltas, quantos dias de férias ele vai ter? Bom, se ele teve 12 faltas, ele está entre 6 e 14, né? E ele está nos 24 dias de férias. E isso tu vai ter que sempre montar. Então, qual é a melhor forma de resolver questões sobre isso? Monta esse esquema na prova, no papel mesmo. Tu vai lembrar do ponto de partida e vai preenchendo o resto. E depois responde a questão. Aí, com certeza, tu não vai errar, tá? Muito bem. Não pode descontar das férias faltas do empregado. Quer dizer, essa é a proporção de férias. Ah, não, mas ele teve 2 faltas, então eu vou dar 28 dias para ele de férias. Não, não pode, tá? Se ele teve até 5 faltas, não desconta nada. Só pode fazer os descontos naquela proporção, nada além daquilo, tá? Período de férias que é computado como se estivesse trabalhando normalmente e ainda tem aquele acréscimo de 1/3, né? Previsto na Constituição Federal. Vamos agora falar sobre situações especiais sobre as férias a partir do artigo 131. Não é considerada falta ao serviço a ausência do empregado, tá? Nos casos do artigo 473, nenhum daqueles vai ser considerado falta. Durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto não criminoso. Durante o licenciamento compulsório da empregada, bom, isso a gente já falou, né? Por motivo de acidente de trabalho ou enfermidade atestada pelo INSS, situação justificada pela empresa, suspensão preventiva para responder a inquérito, dias que não tenha havido serviço. Todos esses dias não vão prejudicar a contagem das férias do empregado, tá? E temos no artigo 132 que o tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para o serviço militar obrigatório é computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data que houve a baixa, tá? Isso também já apareceu em prova, então tem que saber deste prazo de 90 dias. Temos a súmula 46 do TST, que nos traz que as faltas ou ausências decorrentes de acidente de trabalho não são descontadas para efeitos de duração de férias, nem para o cálculo lá do 13º da gratificação natalina, tá? E quando é que o empregado perde o direito às férias? Isso está no artigo 133. Um caso a gente já viu, né? Vamos ver os demais. Então, perde as férias, não tem direito às férias, o empregado que deixar o emprego e não voltar a trabalhar dentro de 60 dias. Deixou o emprego e voltou quando já se passaram 60 dias, é um novo contrato de trabalho e as férias que ele tinha tido antes ele já recebeu em dinheiro, não vai gozar de novo, tá? Se ele sai de um trabalho e volta dentro de 60 dias, ele não perderia as férias e a contagem seria uma só. Também perde as férias o empregado que permanecer em gozo de licença por mais de 30 dias, licença com percepção de salário. Licença remunerada por mais de 30 dias, perde as férias. Também que deixar de trabalhar com salário por mais de 30 dias em razão de paralisação da empresa, porque aí esse período fica como se tivesse sido férias. E também aquele que ficou encostado, como se fala popularmente, que ficou lá recebendo o auxílio-doença pelo INSS
por acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses dentro do ano, ainda que descontínuos. Mesmo que durante o ano ele tenha tido, então, vários afastamentos, na soma dos afastamentos ficou mais tempo afastado do que trabalhando, vai perder as férias. Essa é a lógica, porque 6 meses dá meio ano, né? Então, mais de 6 meses é mais da metade do tempo. Porque as férias são contadas assim, eu trabalho 12 meses e ganho um mês de férias, né? Se nos 12 meses, que é o chamado período aquisitivo, tem essas faltas, aí vai perder as férias, tá? Quando a gente fala em férias, a gente tem que falar em período aquisitivo, que é um período de 12 meses que eu trabalho para ganhar as férias. Depois tem o período concessivo, que é o período no qual o empregador deve me dar as férias, tá? Que é no ano seguinte. Muito bem. Se no período aquisitivo eu tive mais de 6 meses encostado, eu perdi as férias. Eu não vou ter férias, tá? Essa é a lógica desse dispositivo aí, que cai bastante em prova. E também, né, se teve mais de 2 faltas, também o empregado não tem férias. Muito bem. Concessão das férias, então. O artigo 135 nos traz a regra da concessão das férias, tá? E elas têm que ser comunicadas com uma antecedência de no mínimo 30 dias. Isso cai muito em prova, tá? E o empregado tem que assinar, então, que está ciente dessa comunicação da data que vão ser as férias. As férias, pessoal, que vão ser na data que melhor consulte os interesses do empregador. Quem escolhe as férias não é o empregado, é o empregador, tá? Claro que ele, se ele tiver bom senso, ele vai conversar com o empregado para ver o tempo, o período seja bom para ambos, tá? Mas quem escolhe, quem decide, é o empregador. Isso cai muito em prova, a banca troca empregador por empregado. Cuidado. Interesses do empregador que estão em jogo na hora de decidir as férias, tá? Artigo 136. Muito bem. É isso que nós temos aí sobre a concessão das férias. Tem possibilidade de fracionamento do período de férias, tá? E este fracionamento do período de férias, ele foi objeto de alteração agora na reforma trabalhista. É mais uma novidade. E a partir de agora, é possível tirar 3 períodos de férias por ano. Então, tu tem 12 meses, tu tem 30 dias para tirar. Tu tem 1 ano para tirar no período concessivo. Tu pode tirar uns dias no mês, outros dias no outro e outro dia no outro. Tu pode dividir em 3 períodos. Antes era possível dividir em 2, agora pode dividir em 3, tá? E a banca vai jogar com isso para te confundir. Não esquece, são 3 períodos, tá? Um deles tem que ser de 14 dias e os outros não podem ser inferior a 5 dias cada um. Então eu posso tirar, por exemplo, 15 dias num mês, 10 dias no outro, sobrou 5 dias para o outro, né? É isso aí. Isso eu posso fazer, tá? Eu não posso tirar menos que 5 dias. Porque é legal tirar de 5 em 5 dias, né? Porque 5 dias fecha a semana. E aí tu fica, na verdade, 9 dias sem trabalhar, tirando 5 dias de férias. É bom para o empregado isso. Se eu consigo organizar minhas férias dessa forma, né? Eu posso guardar, eu posso tirar 20 dias e guardar 2 períodos de 5 dias. Que vão ser 2 semanas que eu vou conseguir depois utilizar de férias, né? É bem interessante essa regra, tá? Isso está no artigo 134, parágrafo 1º, como está aí no material de vocês, tá? E está caindo muito em prova, claro, é a principal novidade. Tu tem que saber sempre desse detalhe. Pode ser 3 períodos, um tem que ser de no mínimo 14 dias e os outros no mínimo 5 dias corridos, tá? Maravilha. Parágrafo 3º também foi inserido na reforma trabalhista, no artigo 134. Ele nos traz que é proibido o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso remunerado. Então, 2 dias antes do domingo, ou 2 dias antes do dia que seria o repouso do empregado, ou 2 dias antes de um feriado, não pode começar as férias, tá? É para incentivar os empregadores a dar as férias após o feriado, porque aí o trabalhador consegue aproveitar, ter um tempo maior ainda de férias, tá? É outra novidade que está aparecendo bastante em prova. Então não esquece, não pode iniciar as férias nos 2 dias antes de um feriado ou do dia do repouso semanal remunerado. Férias coletivas estão previstas no artigo 139, que é momentos que uma empresa fecha e dá férias para todos os seus empregados, ou fecha alguns setores da empresa e dá férias para todos os empregados daqueles setores, tá? Podem ser dadas férias coletivas, tá? As regras estão aí no artigo 139, tá?
pode ser gozadas em 2 períodos, nenhum inferior a 10 dias. O empregador vai comunicar ao órgão do Ministério do Trabalho com antecedência de no mínimo 15 dias, tá? O artigo 140 fala que os empregados contratados há menos de um ano vão ter férias proporcionais, porque ainda não completaram o período aquisitivo de 12 meses, mas mesmo assim podem tirar férias coletivas juntos, tá? E quando o número... o artigo 141 ele é bem ultrapassado, mas ele traz ainda a possibilidade de anotar carimbo, né, na carteira quando é superior a 300 empregados, faz um carimbo e carimba todas as carteiras de trabalho para facilitar o trabalho do empregador, tá? Bom, remuneração das férias, pessoal, outro assunto que a banca gosta de cobrar. O artigo 137 fala que sempre que as férias forem dadas após o prazo, o empregado paga em dobro a remuneração. O período concessivo é de 12 meses, tá? Então, 12 meses para adquirir, 12 meses para tirar as férias. Se as férias forem dadas depois desses 12 meses, aí o empregador vai pagar em dobro a remuneração, tá? Temos a súmula 81, que fala justamente que os dias de férias após o período legal devem ser remunerados em dobro, repetindo o que já diz a lei, né? O artigo 145 traz o prazo de pagamento, isso é importante, pessoal. O pagamento das férias, ele tem que ser efetuado em até 2 dias antes do início do período. Até 2 dias antes de eu sair de férias, eu tenho que receber a minha remuneração de férias, né? Que é a minha remuneração normal acrescida de 1/3. Tenho que receber antes para poder usufruir das minhas férias e aproveitar, tá? Temos também a súmula 450 do TST, que fala que é devido também o pagamento em dobro da remuneração de férias com 1/3, ainda que forem gozadas na época certa, quando o empregado descumpriu esse prazo de 2 dias. Então, olha só a penalidade. Se o empregador não pagar no prazo de até 2 dias antes das férias, ele vai pagar em dobro. É uma penalidade que foi criada por entendimento da jurisprudência do TST. Tem a súmula 7, que também fala que a indenização pelo não deferimento de férias vai ser calculada com base na remuneração do empregado. Temos as súmulas 171 e 261, que falam sobre as férias proporcionais, assunto que também a gente trabalhou na rescisão do contrato, né? Coloquei o quadrinho aí então, né, como é que ficam as férias conforme o tipo de dispensa que o empregador tenha, né? Temos a súmula 328, que nos traz que o pagamento das férias integrais ou proporcionais está sujeito ao acréscimo de 1/3, né, como não poderia deixar de ser. E o artigo 148 ainda, que fala que a remuneração das férias, ainda quando devido à possessão do contrato, é considerado salário, tem natureza salarial para todos os efeitos. Isso aqui já é matéria de salário e remuneração, tá? Temos ainda o artigo 142, que fala sobre férias, que nos traz que o empregado vai perceber durante as férias a remuneração que lhe é devida, né? E aí tem algumas regrinhas para a contagem das férias, quando o salário é pago por hora com jornadas variáveis, ou quando é pago por porcentagem ou comissão. Vale a pena também dar uma olhada, que de vez em quando isso aparece em provas, tá? Temos sobre esse assunto também a súmula 149 do TST, que traz ali a remuneração de férias do tarefeiro, aquele que trabalha por tarefas, tá? A remuneração das férias dele deve ser calculada com base na média de produção do período aquisitivo, aplicando-se a tarifa da data de concessão, tá? Então eles vão ver a média da produção que ele teve durante os 12 meses, que é o período para adquirir o direito às férias, e eles vão utilizar como base o valor da tarifa atual do período concessivo, tá? Outra coisa, a venda das férias, muito comum, né, pessoal? A gente ouve alguém falar, eu vendi uma parte das minhas férias. É possível vender as férias. Isso se chama de abono pecuniário ou abono de férias, tá? Ele está previsto no artigo 143 e ele permite, então, que o empregado venda uma parte das suas férias, recebendo isso em dinheiro, tá? Deve ser pago em até 2 dias antes do início das férias, junto com o pagamento das férias. E o empregado tem que requerer isso em até 15 dias antes de terminar o período aquisitivo, tá? Então, no período aquisitivo, dentro desses 12 meses, se eu quero depois vender uma parte das minhas férias, até 15 dias antes de terminar o meu primeiro ano de trabalho, eu tenho que requerer esse abono. E nos anos subsequentes, da mesma forma, tá? E aí o empregador não pode se recusar a pagar esse abono. E temos ainda a prescrição das férias. Prescrição das férias prevista, então, em 5 anos, até 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, né? É o prazo que eu tenho para cobrar na justiça. Então, se o empregado não recebeu as férias no período adequado, ele tem
5 anos para cobrar elas em até 2 anos após a rescisão do contrato. Nós temos 2 períodos, que é o período aquisitivo, que são os 12 meses, e o período concessivo, que é o ano no qual eu vou tirar os 30 dias de férias. Tá? Quando começa a contar essa prescrição? Quando termina o ano que eu tinha que tirar elas. Então eu trabalho 1 ano, ganhei 30 dias de férias, né? Tem 1 ano para o empregador me dar. Se ele não me der nesse ano, quando terminar esse ano, então, que já seria o 2º ano, nesse momento em diante eu tenho 5 anos para buscar isso na justiça, tá? Essa é a prescrição das férias. Pessoal, tinha uma outra disposição que falava que os maiores de 50 e os menores tinham que sempre tirar as férias de uma só vez. Isso não existe mais, tá? Esse parágrafo foi revogado, foi retirado da CLT, não tem mais essa disposição. Então, para todos os empregados, não importa a idade, o período de férias, ele pode ser usufruído em até 3 parcelas. Para ninguém mais é obrigatório dar de uma só vez, como era antes, tá? Então é isso, pessoal. Deixei alguns artigos aí para vocês lerem. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Sobre férias, é só isso que a gente tinha aí para comentar. Próximo vídeo eu volto para a gente corrigir questões, para a gente treinar. Vamos ver se a gente entendeu bem esse conteúdo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.